Uma viagem extraordinária, por Renata Marques. Primeiro capítulo. É hora de embarcar. Para viajar, basta existir. Fernando Pessoa. Enquanto escrevi o capítulo com todo o meu amor e intensidade, caiu sobre mim uma cachoeira de emoções. Fui tomada por muitas lembranças. A maioria delas estava conectada às minhas experiências com viagem, porque amo viajar. Seja ali, bem pertinho, com quem, como ou para onde for, viajar é um antídoto mágico contra a monotonia. Outra parte das memórias estava ligada aos livros. Amo ler. Outra viagem. Você já leu um livro que te fez viajar para lugares que seus pés nunca te levaram, encontrou-se com pessoas que nunca conheceu, ouviu canções sem o som ligado, sentiu o cheiro de algo ou de alguém sem estar presente, descobriu algo surpreendente e novo que já conhecia, sentiu saudades do que nunca viveu, chorou, riu, ficou com medo, raiva e no final não entendeu nada? Afinal, aonde quero chegar? Na conexão fantástica que há entre a vida, viagens e a nossa história. Viver e viajar nos deixa cientes de que não temos controle sobre tudo o que nos acontece. Mesmo quando você planeja e se organiza, ainda assim estará exposta ao fator surpresa. Mas o grande autor da vida nunca nos deixa sem prumo. Me veio recordações da comemoração de 20 anos do meu casamento. Meu esposo é outro que ama viajar. Tivemos o privilégio de conhecer lugares fantásticos dentro e fora do Brasil. E parece clichê, mas é a pura verdade. Viajar muda a sua vida. Não só por conhecer novas pessoas, culturas, desfrutar de variedades gastronômicas ou ganhar novas experiências. Isso tudo é incrível. Eu vejo como uma oportunidade de contemplar a Deus e suas maravilhas. Há muita beleza e abundância neste mundão afora. Deus é abundante e extraordinário, e suas impressões digitais estão por toda a sua criação. Muito antes de desfrutarmos de viagens inesquecíveis, eu e meu esposo, passamos por tempos difíceis. Nos casamos jovens, de 24 para 25 anos de idade. Durante anos, trabalhamos só para sustentar a casa e nossos filhos. Nem pensar em viagem de lua de mel. A prioridade de lazer estava focada nas crianças. Às vezes faltava um item aqui, outro ali. Eu passei quase 2 anos sem geladeira, máquina de lavar e fogão. A nossa cama de casal foi uma invenção nossa. Eu trouxe a minha de quando morava com os meus pais e meu irmão. O Duda, a dele, também da casa dos pais. Juntando as 2 camas, nasceu uma nova. Não tinha tempo feio para nós. Nunca nos faltou criatividade. Hoje, ao lembrar de tudo, me divirto. E me pergunto, que tipo de heroína eu era? Era tudo meticulosamente calculado para não faltar comida e o pagamento das contas do mês. Nada que afetasse a saúde e a educação dos nossos filhos. Foi uma fase linda, apesar dos perrengues. Não faltou amor, alegria e gratidão, nem garra. Sempre tivemos o amor e a presença dos nossos familiares e amigos. A gente aguentava o tranco, confiante de que a vida ia melhorar. E melhorou mesmo. Compramos o primeiro imóvel, em menos de 5 anos de casamento. O orçamento apertou ainda mais. Vamos que vamos, vai dar tudo certo. É o que dizíamos sempre, olhando um nos olhos do outro. Experimentamos o cuidado de Deus nos mínimos detalhes. Quando meus pais nos deram a geladeira, comemorei como se tivesse ganho um Porsche. Foi a fase em que crescemos, como casal, família, individual, espiritual e intelectualmente. Me graduei, pós-graduei e até hoje continuo estudando. A vida foi melhorando em todos os aspectos. Quando vinham as lutas, e elas sempre virão, segurávamos um na mão do outro, seguindo em frente, e ainda é assim. Segundo capítulo. O amor e o medo estão na mesma viagem.
No aniversário de 43 anos do Duda, fizemos uma viagem de final de semana para a Argentina, com outro casal. Daí surgiu a ideia de fazermos um tour de 20 dias pela Europa. Na hora, fiquei super empolgada. Era um sonho de menina. Pôr meus pés no Coliseu, subir a Torre Eiffel, passar a mão no Muro de Berlim e outros lugares, os quais conheci apenas por livros de história. Na faculdade de letras, me apaixonei ainda mais por literatura. Com ela fui a Portugal, Espanha, Itália e por aí vai. Recortava minha foto colocando-a nos lugares que sonhava pisar. Eu já fazia rapport com meu sonho. Certa vez, uma amiga acabara de se casar. Sua lua de mel seria em Paris. Fui até meu armário, peguei meu único casaco chique, melhorzinho, que comprei em uma viagem e disse: "Você é a primeira a usar este casaco. Eu nunca usei. Use e traga a magia de Paris para mim." Risos. Quem sabe um dia conhecerei também. Ela tirou fotos incríveis e me senti realizada como se eu estivesse lá. Mas, no fundo do meu coração, eu não colocava muita fé de que iria conhecer estes lugares. Hoje sei o nome disso: crença limitante. Pensamento sistemático baseado na impossibilidade de realizar algo. Não falamos mais sobre a viagem. 2 meses depois, meu esposo chega do trabalho com 2 passagens. Eu olho, mas custo acreditar no que estava vendo. Paralisei. Ele comprou passagens para irmos à Europa. Era para ser uma surpresa, mas quem disse que ele conseguiu esperar para me contar? A viagem estava marcada para os próximos 5 meses. Foram 5 meses insanos. Tive uma ansiedade que ultrapassou níveis estratosféricos. Tinha pesadelos constantes. Em um não conseguia embarcar, a mala sumia, o avião não decolava. No outro, o avião caía ou eu me perdia do Duda. Em outros, tinha de retornar porque alguém de casa estava em perigo. Até o exato dia de embarcar, sofri altos ataques na mente. Então, algo real e relevante aconteceu. Faltando 18 dias para viajar, meu pai sofre um ataque cardíaco. Ou seja, aquilo que temia me sobreveio e o que receava me aconteceu. Jó, capítulo 3, versículo 25. Na época, eu morava em São Paulo e fui visitar meus pais em Sorocaba. Fomos passear enquanto meu pai dirigia e eu e ele. E minha mãe, ríamos das nossas pataquadas do dia. Acabávamos de voltar de um dia delicioso. De repente, a menos de 50 metros da sua casa, meu pai convulsiona no volante. Ali começa a luta para salvá-lo. Não vou entrar em detalhes, foi muito impactante. Relembrar o momento me emociona ainda hoje, depois de quase 9 anos. Conclusão: meu pai ficou internado por 10 dias com risco de morte. Não voltei para casa. Decidi ficar para acompanhar a recuperação dele. No hospital, tive bastante tempo para pensar, o que às vezes era ruim. Queria desistir da viagem e não tinha coragem de falar com meu marido. Meu pai teve alta e me chamou de canto. Nem pense em desistir da sua viagem. Meu coração estava apertado. Minha mãe reforçou: vá viajar, você não sabe quando terá uma oportunidade como essa. Capítulo 3. Pegando o certificado de final feliz. Finais felizes são pequenos demais diante da beleza da vida. Era finalzinho de dezembro de 2014. Eu e o Duda embarcaríamos no dia 2 de janeiro. Retornei para casa, borocochô, o coração estava partido. De um lado, a minha viagem dos sonhos, do outro, meu pai correndo risco de morrer. Lembrava do rostinho da minha mãe e queria ficar ao seu lado. Meu medo era que, no meio da viagem, recebesse a pior notícia. Eu não queria me sentir culpada, embora eu não fosse. Meu esposo, sensível, fez tudo para eu me sentir tranquila. Se você não quiser ir,
Não iremos, podemos adiar. Eu me reservei. Entrei no quarto e conversei com Deus. Não me lembro por quanto tempo fiquei em seu colo. Ali recebi a direção do Espírito Santo de como deveria agir. De forma impressionante, saí daquela conversa renovada e com o coração em paz. Abri a porta e disse ao meu esposo: a gente merece essa viagem, amor. Não vamos desistir dela, vai dar tudo certo. Não pense você que foi fácil pegar o certificado de final feliz. Não, o episódio estava pesado. Outros acontecimentos ruins vieram antes, durante e depois. Por 17 horas de viagem, tive de blindar minha mente com palavras de fé e pensamentos de paz. Os pensamentos ruins poderiam derrubar o avião. Visitamos a Itália, França, Espanha, Suíça e Áustria, como se estivessem em um sonho. Enquanto contemplava as deslumbrantes paisagens destes lugares, eu chorava de tanta gratidão a Deus. Ele me deu saúde, cuidou de tudo e de todos, enquanto me presenteava com uma linda viagem. Me diverti, me emocionei, comi neve e sim, tirei 200.000 fotos do Coliseu. Fizemos amigos de outras partes do mundo. Eu e o Duda demos muitas risadas. Namoramos e voltamos renovados, ainda mais felizes, com muitas histórias para contar. O que Deus prometeu no quarto, Ele cumpriu. Meu pai se recuperou e pude tranquilamente voltar de viagem, a tempo de dar-lhe o abraço mais apertado de toda a minha vida. Apertei tanto minha mãezinha, ufa, que alívio reencontrá-los bem. A minha viagem me fez lembrar de uma passagem bíblica. Jesus subiu num barco e os seus discípulos foram com ele. De repente, uma grande tempestade agitou o lago, de tal maneira que as ondas começaram a cobrir o barco e Jesus estava dormindo. Os discípulos chegaram perto dele e o acordaram dizendo: socorro, Senhor, nós vamos morrer. Por que é que vocês são assim tão medrosos? Respondeu Jesus. Como é pequena a fé que vocês têm. Ele se levantou, falou duro com o vento e com as ondas e tudo ficou calmo. Então, todos ficaram admirados e disseram: que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Mateus, capítulo 8, versículos 23 ao 27. Como fui uma mulher de pequena fé naqueles e em muitos dias. Ainda assim, Deus, por sua infinita misericórdia, tem proporcionado a mim o extraordinário. Capítulo 4. Nunca foi sorte. Não me pergunte como eu venci. Me pergunte como lutei. Renata Marques. Toda vez que pergunto à minha mãe sobre nossa história, tem choro, de alegria, de saudade, de tudo. Esses dias passou um filme em minha cabeça. Vi meus pais jovens segurando minha mão, me levando para a escola, para o médico, para passear, etc. Me lembrei da casinha humilde de 3 cômodos que morávamos em São Paulo, na Vila Guilherme. Para chegar até ela era preciso subir pelo menos 30 degraus bem inclinados e passar no quintal de pelo menos 3 famílias sem fazer barulho. Minha mãe disse que quando nasci ela foi levada ao hospital pela viatura do batalhão em que meu pai trabalhava. Ele estava de plantão no dia. Seus amigos, felizes por eles, deram apoio. Foram muitos desafios e sacrifícios para criarem a mim e ao meu irmão. Quando nasci, fiquei 10 dias internada com icterícia. Com meses de vida fui operada, pois não conseguia comer. Os 4 cantos da língua estavam presos. Aos 2 anos de idade, fui diagnosticada com epilepsia. Vivia medicada para amenizar as convulsões. Por pouco, uma convulsão intensa não tirou minha vida. Aos 5, enquanto meus pais estavam no hospital, durante o nascimento do meu irmão, fui abusada pela filha da vizinha, uma menina de 9 anos. Não tínhamos parentes por perto e meus pais contavam com a solidariedade da vizinhança. Dos 8 aos 14 anos, sofri mais abusos.
Na juventude, tive de ser forte e esperta. Não foram poucas as vezes em que tive de escapar da violência sexual. O interessante é que nunca me senti vítima. Este nunca foi o meu lugar de fala. Nunca culpei meus pais. Intuitivamente, tentei superar tudo o mais rápido possível. Na época, eu não tinha entendimento da gravidade destas marcas em minha alma. Até nisso, Deus foi generoso comigo. 3 meses antes de meu pai morrer, em 2016, tivemos uma tarde muito gostosa em sua casa, regada a prosa e cafezinho. Trocamos confidências. Foi uma conversa linda que nunca tivemos antes. Mal sabia que seria a última. Aproveitei aquele momento, pai e filha, e contei tudo o que havia me acontecido. Ele chorou muito e me perguntou: por que você não me contou estas coisas? Por que escondeu por tantos anos isso de mim? Eu não soube responder. Ali percebi que sempre tive um grande amigo por perto, mas passei anos sem aproveitá-lo melhor. Meu pai percebeu que sempre teve uma grande amiga, porém decidiu ser forte e inabalável, a ponto de negligenciar o laço tão forte entre nós dois. Às vezes, para estarmos mais próximos de quem amamos, precisamos ser frágeis. A fragilidade pode ser uma grande virtude. Capítulo 5. Até retornar para casa. As coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Hoje, eu não deixo mais de aproveitar a vida ao lado de quem eu amo. Cada segundo é precioso, é como um rio, não volta à sua nascente. Não me arrisco a desperdiçar ouro, o tempo. Faço o que amo e coloco todo o amor em tudo que realizo. Luto com unhas e dentes por meus objetivos, como se não houvesse o amanhã. Contudo, não quero mais perder a leveza e a alegria por causa da dureza da vida. A vida não é uma competição, ela é um prêmio, uma dádiva. Escrevi o meu primeiro livro em 2021 no olho do furacão. Sem recursos suficientes, sem poder sair de casa, sem perspectiva do que seria o meu futuro profissional, sem palestras. Uau, como Deus me fortaleceu. Eu tinha apenas convicção, inspiração e transpiração. Tudo estava incerto fora de mim. Dentro, Deus havia tatuado o seu propósito. Embora eu não estivesse vestida da minha melhor versão, foi justamente isso que me despertou o senso de urgência. Queria me desafiar a ser melhor que ontem, antes de ontem e assim por diante. Tenho total certeza de que os meus maiores tesouros, e que são 3, se resumem a Deus, minha família e eu mesma. Os demais eu vou cavando. Com estes 3 poderes, quem poderá me deter? Sinto uma alegria indescritível ao colher frutos tão lindos em minha vida. Caminhar ao lado de mulheres incríveis que, inspiradas em mim, são encorajadas a escrever contando suas histórias. É algo que aquece meu coração. São mulheres que descobriram que não são aquilo pelo que passaram. Elas se tornaram o que decidiram ser, apesar do que sofreram e do que lhes fizeram. Transformaram marcas e traumas em oportunidades de avançar. Nascemos para brilhar. Ao deixarmos nossas digitais de amor e excelência por onde passamos, podemos tocar os céus e impactar a terra. Quem disse que seria fácil, mulheres? Oh, não mesmo. Mas quem disse que desistimos fácil? Jamais.